É muito bem-vinda a este canal, onde a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nossa regra única e infalível de fé e de prática. Estamos nesse momento lendo o livro do profeta Isaías e hoje nós vamos ler os capítulos 36, 37 e 38. Então, se você puder, abra sua Bíblia para ler comigo. Se não puder, ouça com toda atenção a leitura enquanto você cuida aí dos seus afazeres, porque este livro é muito precioso, não é? Então vamos ler Isaías 36, 37 e 38, começando o capítulo 36 então. Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque afronta Ezequias e ao Senhor. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, aquele bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um
a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Ezequias consulta Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor. Senhor, primeiro está com letra minúscula, que se refere a Ezequias, o rei, agora Senhor com letra maiúscula. Assim diz o Senhor, com tudo maiúsculo. Não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A carta do rei da Assíria. Voltou, pois, Rabsaque ao encontro, e encontrou o rei da Assíria pelejando contra Líbna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Lax. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Ele estava convencido que ele iria vencer o Deus de Israel, né? A oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, rei de Israel. Pessoal, me desculpa aí que eu estou começando a oração dele de novo. Ó Senhor dos exércitos, rei de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria
Assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. O profeta Isaías confronta a Ezequias, conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, o mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi, a destruição do exército dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. É muita gente. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 38 e o último de hoje. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração,
e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus, que já havia declinado. Cântico de Ezequias. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como o tecelão, me cortarás da vida, da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos depois desta amargura da minha vida. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Olha a consciência dele, né? Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. É o que nos cumpre fazer, a mim e a você, louvar o Senhor, adorá-lo na beleza da santidade dele. Somos servos dele, né? Pecadores transformados em filhos, em adoradores. Vivamos com gratidão, com louvor e adoração, servindo ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Vamos concluir. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? E assim chegamos ao final da leitura de hoje. Louvado seja Deus. Quero te agradecer por estar aqui comigo, mas eu faço pedidos a você. Primeiro deles, curta esse vídeo. Assim o YouTube vai entender a importância do nosso trabalho. Segundo pedido, compartilhe esse vídeo. Eu tenho orado e pedido a Deus que conceda asas a esses vídeos de leitura, de mensagem, para que eles possam alcançar muitas outras pessoas. E essas asas surjam a partir do compartilhamento de vocês, do apoio, do envolvimento de vocês, fazendo esses vídeos chegarem a outras pessoas. Então compartilhe os vídeos, por favor. E um terceiro e último pedido: se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Isso também é importante para o nosso trabalho.
E já agradeço de coração a você que está inscrito, a você que está aqui comigo e a você que vai se inscrever. Não te custa nada, de fato, não vai te custar absolutamente nada. Deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal. Um forte e carinhoso abraço. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.